Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí ao meu canal. Bom, hoje a gente vai propor mais uma reflexão bíblica, teológica, para a gente pensar um pouco em como a gente consegue aplicar as verdades de Deus aí na nossa vida, né? E, bom, queria falar sobre uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, algo que a gente muitas vezes acaba esquecendo, mas é crucial para a nossa vida, não só como cristãos, né, na nossa igreja, mas principalmente até na nossa família, muitas vezes, né? E eu queria ler com vocês o texto de Tiago no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro, roupas finas, e também um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: Aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: Você fique ali de pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolhem deuses que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele lhes prometeu? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, diz: ame a seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Né? Então, é importante a gente observar aí essa passagem, porque ela está abordando uma situação que é muito interessante. Antes de falar da passagem em si, é importante saber, né? Essa carta aí que a gente leu, esse trecho, é a carta do apóstolo de Tiago, né? Tiago, aquele que era irmão de Jesus, né? Sei que na Bíblia tem vários Tiagos, né? Entre os discípulos ali de Jesus tinham dois Tiagos. Esse aqui, esse autor não é nenhum deles, né? A gente entende que esse autor aqui da carta de Tiago é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? Da parte ali de Maria com José, né? E naturalmente a gente percebe ali que esse Tiago é aquele que fala lá em Atos a respeito da circuncisão. Ele se forma como um grande líder ali da igreja em Jerusalém. E ele está escrevendo essa carta para suas ovelhas ali, para aquelas pessoas que ele está cuidando ali naquela região e que precisam ouvir esses princípios, né? Um ponto interessante a respeito da epístola de Tiago é que ela provavelmente, eu digo provavelmente, porque no meio acadêmico existem muitas discussões e possibilidades nesse sentido, mas muito provavelmente a Carta de Tiago foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. É claro que se você parar para ver os eventos, naturalmente os evangelhos narram eventos anteriores àquilo que Tiago está escrevendo, mas do ponto de vista de escrita, provavelmente Tiago foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Isso fica muito claro para a gente, né? Claro assim, né? É uma evidência que pode trazer para a gente porque a gente percebe no livro de Tiago uma forte ênfase, aquela coisa muito assim, um cristianismo que saiu ali do judaísmo, né? Um cristianismo que ainda fala um pouco como eu posso dizer, com que rima, né? Que soa como um judaísmo, mas que é completamente diferente. A gente toma isso porque o livro de Tiago, ele fala pouquíssimo a respeito de Jesus, mas ele fala muito a respeito dos princípios. Ele estabelece muitos princípios de maneira muito imperativa, né? Tanto que também no meio acadêmico, né, no estudo bíblico em geral, o livro de Tiago ele é considerado como a Provérbios do Novo Testamento, justamente porque ele tem essa característica que nem Provérbios, né? Se você pega o livro de Provérbios, ele tem só leis, instruções, conselhos, né? E o livro de Tiago trabalha muito isso, né? O livro de Tiago é muito importante nesse ponto de vista, porque ele tem essa preocupação em fazer com que você, no momento em que você crê, você não é apenas uma pessoa que sofreu uma transformação intelectual e agora tem um conhecimento superior. Na verdade, o desafio que Tiago faz, uma vez que você detém esse conhecimento, é que agora você seja uma pessoa que de fato o coloque em prática. Você agora é um praticante da palavra, não apenas um ouvinte. E Tiago utiliza esse termo aqui na sua epístola também. Mas é muito mais importante aqui, que eu queria dizer aqui nessa passagem específica que a gente está lendo, né, do capítulo 2, do comecinho do capítulo 2, é quando o Tiago fala a respeito do favoritismo e de que nós não devemos fazer diferença entre as pessoas, né? Então, o exemplo que o Tiago está usando aqui é de um rico que entra na igreja e ele é tratado com privilégios, né? E o pobre acaba sendo tratado ali com uma forma quase que sendo menosprezado ali. E isso é inaceitável para Deus. E Tiago deixa isso muito claro, dizendo que isso aí não é compatível com a fé
que a fé em Jesus Cristo, pois o mesmo, né, Jesus Cristo trata todos com o mesmo amor, é, com o mesmo cuidado, né? A salvação, quando a Bíblia fala ali da salvação, Deus enviou o mundo, né? Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, né? Isso significa, num aspecto, que todas as pessoas do mundo, todas as culturas, todos os povos, todas as nações, todas as idades, todas as classes sociais, elas podem ter acesso a Jesus Cristo. Elas podem ter acesso a Deus através de Jesus Cristo, né? Nosso Deus, ele não é um Deus exclusivista, né? Que chamou pessoas só de um determinado povo, de uma determinada raça, ou apenas ricos ou apenas pobres. Na verdade, o que o texto indica é que dentro desse grande reino de Deus, dentro de todos esses pelos quais Jesus Cristo morreu, há um grupo heterogêneo de pessoas. É um grupo de pessoas de várias características distintas, de várias origens distintas, mas todos eles agora compõem esse novo povo que seria a igreja. Então a gente percebe isso quando quando o Tiago utiliza esse exemplo aqui, né? Ele também coloca que essa atitude, ela faz a gente cometer pecado e transgredir a lei de Deus, né? E o próprio Tiago vai dizer que você pode ser uma grande lei, uma pequena lei. Se você transgredir um pouco da lei, você já é um transgressor aos olhos de Deus. É a mesma situação quando a gente vê na nossa própria realidade, né? Se você ultrapassou um sinal vermelho e foi autuado, ou se você assassinou uma pessoa, aos olhos da nossa lei, você deve obrigações à lei, seja multas, né? Aí é claro que a pena vai ser diferente para cada infração, mas você é um infrator da lei. Isso é óbvio. Então, o que Tiago está demonstrando aqui é que a partir do momento em que você transgride a lei, fazendo essa acepção de pessoas, fazendo essa diferenciação entre classes sociais ou entre pessoas específicas dentro da igreja, você está transgredindo a lei. Você está indiretamente afirmando que existem pessoas que devem ser melhor tratadas do que outras. E isso é uma motivação pecaminosa, né? Então, o texto de Tiago aqui, o que eu queria ressaltar aqui com a gente, para a gente pensar, é que tanto o livro de Tiago quanto a Bíblia como um todo tem a tendência de nos nivelar pelo mesmo sarrafo, que é para baixo. Todos nós somos nivelados por baixo, que é o pecado. Todos nós, independente de classe social, independente de cultura, todos nós temos a mesma equivalência moral. Somos todos pecadores. Você pode olhar para aquela pessoa, você pode mencionar uma pessoa, não, mas aquela pessoa, ela é muito pecadora, ela cometeu inúmeros crimes, ela cometeu as maiores bizarrices legais que uma pessoa pode cometer. Você não é mais ou menos pecadora que ela. Aos olhos de Deus, todos nós somos nivelados por baixo, né? E por isso, cabe a nós uma postura de humildade, de reconhecer que nós não somos melhores que ninguém, que é somente através do sacrifício de Jesus que a gente pode ser salvo. Essa é a importância do que Tiago tem a dizer aqui. Então, o desafio que eu deixo aqui para nós, né? Eu falo nós porque muitas vezes a gente acaba esquecendo muitas coisas, né? A gente lembra, mas a gente esquece de praticá-las, né? Então, o desafio que eu queria deixar aqui para quem tá vendo de repente, é que a gente possa tratar as pessoas com mais justiça e amor, sem fazer distinção, né? As nossas obras, elas são um reflexo da nossa fé em Jesus Cristo. O livro de Tiago vai falar um pouco mais disso mais para frente, né? Não nessa parte que eu li aqui, mas o livro de Tiago também vai enfatizar essa questão de que a fé sem obras é morta. E ele, em nenhum momento, sob nenhuma perspectiva, ele está dizendo que você precisa de fé, de obras, para poder alcançar a fé verdadeira. Você precisa de fé, de obras, para alcançar a verdadeira salvação. Na verdade, o que esse texto nos indica, e esse aqui, principalmente que a gente está mostrando, revela para a gente, é que o que Tiago está querendo dizer é que, na verdade, as nossas ações, elas são um reflexo de uma fé já adquirida. Nós não temos boas ações ou nós não temos boas obras a fim de obter a salvação ou a fim de obter o favor de Deus. Na verdade, uma vez que nós recebemos a salvação e que nós somos agora integrados nessa nova família que é o corpo de Cristo, a partir de então as nossas obras elas são mudadas. E aí nós passamos a agir de maneira boa, não por meritocracia, querer buscar algo melhor, mas sabendo que a gente já recebeu algo muito melhor, que é Jesus na cruz. Então, sempre que você pensar nessa questão da divisão, sempre que você olhar para algum irmão seu com desdém, ou achando que você de repente é melhor que ele, lembre-se dessa passagem. Lembre-se que nós somos desafiados a tratar uns aos outros com igualdade, que diante de Deus todos nós somos nivelados pela mesma régua moral que é para baixo, né, que é o pecado. Nós somos todos aí pecadores aos olhos de Deus.
Se você gostou desse vídeo, se você curtiu essa mensagem, dá um like, compartilha, se inscreve no canal também, a gente está postando vídeos aí, vou tentar postar vídeo todos os dias, se eu não postar vídeo, com certeza eu vou postar um short ou um corte desse conteúdo aqui. Não queria estar falando disso o tempo todo, mas eu lancei um e-book a respeito da ansiedade, eu vou deixar sempre o link aqui na descrição dos vídeos, então se você tiver interesse, dá uma olhada lá, o precinho tá bem legal, qualquer dúvida pode me falar, pode mandar mensagem aqui, comentários, eu vou tentar responder todo mundo. E é isso aí, gente. Até amanhã. Fique com Deus.